Boa noite. Vamos lá. Começar mais uma reunião do nosso grupo de intercessão. Que na verdade já se tornou um grupo maior, né? Quase que como uma família aí, né? Estamos online, tem várias pessoas nos acompanhando. E glória a Deus. Vamos fazer uma oração, inicialmente, para a gente colocar esse tempo diante do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque nós temos o privilégio de, mais uma vez, poder compartilhar da Tua Palavra. Deus, daquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. E eu clamo que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, trazendo o entendimento, trazendo a revelação da Tua Palavra, daquilo, Deus, que o Senhor ministrou no meu coração para que eu possa transmitir para aqueles que estão nos ouvindo. Eu clamo que o Senhor esteja guardando cada casa, cada lar, cada família. Coloca anjos para proteger, se for necessário, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a obra das trevas, que caia por terra toda investida de Satanás, em nome de Jesus. Que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de edificação. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido. Nos colocamos à Tua inteira disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje é o terceiro dia do nosso estudo, que fala sobre a vida de Ló, transgressão de Ló. Falamos um pouco sobre o domicílio do abuso sexual. Falamos na segunda-feira passada sobre 8 lições que antecederam a chegada de Ló em Sodoma, né? 8 fases da vida dele que, por conta de atitudes que ele teve, levou ele para esse lugar de imoralidade, esse lugar de abuso. E hoje nós vamos começar a compartilhar um pouco sobre saindo dessa terra, saindo desse lugar do abuso sexual. Eu dei uma pincelada nos outros dias sobre isso, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais e falar também sobre algumas causas do abuso. Veja só, eu gostaria de ler primeiro o texto que a gente está se baseando, né? Está lá em Gênesis, no capítulo 19, e hoje eu vou fazer diferente. Eu quero ler apenas um verso, que está em 19, o verso 4. Gênesis 19, o verso é o de número 4. Diz assim: entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Esse verso que a gente vai tentar discorrer em cima dele, tendo ele como base. Mas também eu quero deixar alguns versículos aqui que, no decorrer daquilo que a gente for falando, você vai entender do porquê que eu estou deixando esses versículos aqui. O primeiro está em Hebreus, no capítulo 4, verso 13. Eu vou ler rapidinho e depois que a gente começar a falar, você vai entender do porquê que eu estou falando isso. Hebreus 4, 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Romanos 14, 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará,
porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Pedro, um pouquinho para frente, capítulo 1, verso 17. 1 Pedro 1, 17, diz assim: Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 4, 5, só virar a página aí, 2 páginas para frente. 1 Pedro 4, 5. Mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 20, verso 12. E vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vai haver uma prestação de conta. Vai chegar um momento que nós vamos estar frente a frente com o Rei dos Reis. E não vai ter para onde fugir. Vai haver um acerto, vai haver um julgamento, vai haver uma audiência. Algumas semanas, um mês e pouco atrás, nós ministramos uma palavra na igreja que falava sobre as quatro testemunhas que vão depor contra nós no dia do grande julgamento do trono branco. Então, vai haver um julgamento, vai haver um trono, né? Vai haver uma prestação de contas. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar aqui sobre saindo desse domicílio, saindo desse ambiente, dessa terra, né, do abuso sexual. E o texto que nós lemos fala, esse texto do capítulo 19 de Gênesis, fala que os anjos chegaram e falaram para Ló que ele devia sair dali porque Deus ia destruir. Aquele lugar estava sob o juízo de Deus, por conta do pecado daquele povo. E Ló parece que não estava entendendo muito bem, ele estava meio que enebriado, meio que o entendimento dele parece que foi encoberto ali. Ele estava em uma terra da imoralidade, mas ele não estava entendendo aquilo que estava acontecendo ali. A impressão que dá. Tanto que os anjos, em determinado momento, pegam na mão dele, na mão da esposa, na mão das filhas e saem como que arrastando eles, tirando eles para fora daquele local. Às vezes tem pessoas que estão nesse ambiente e elas não estão percebendo o que está acontecendo. Às vezes estão cegas espiritualmente. Mas às vezes também pode acontecer o que aconteceu aqui, como nós lemos no verso de número 4. Gênesis 19, no verso de número 4. Veja só, quando nós falamos de um ambiente de abuso, de um ambiente de promiscuidade, de um ambiente de imoralidade, a gente nos vem à mente a situação espiritual de tantas famílias hoje que estão vivendo essa realidade. Algumas, às vezes, não estão se apercebendo disso, mas tem várias famílias que estão em uma situação assim muito complicada e muito delicada, né? Totalmente cercadas por espíritos de imoralidade e, por conta disso, elas não conseguem sair daquele local. O texto diz que quando os anjos chegaram na casa e entraram na casa de Ló, todo o povo da cidade cercou a casa, desde moços até velhos, cercaram a casa. E é lógico que ali foi algo que aconteceu literalmente, mas nós temos que trazer
para o nosso entendimento espiritual. Muitas vezes as pessoas estão em um ambiente de moralidade e a casa, o ambiente onde eles moram ali, às vezes eles estão nesse ambiente, agora eu não estou falando de um ambiente geográfico, eu estou falando de um ambiente espiritual, eles estão frequentando lugares, eles estão vivendo a imoralidade, eles estão com a sua vida totalmente aprofundada em pornografia, em sensualidade, em sexualidade, em homossexualidade, em adultério, em fornicação, em masturbação, uma série de crimes, de pecados sexuais. As pessoas estão nesse ambiente e por conta disso, a vida delas, a casa delas, a vida delas está totalmente cercada por espíritos ligados a essa área da sensualidade. E quando nós falamos desse texto aqui, que pessoas cercaram aquela casa, trazendo para o espiritual, hoje são espíritos que cercam a vida das pessoas e elas não conseguem sair daquele local, desse território de imoralidade, de abuso. E esses espíritos começam a cercar, a intimidar, e ali o texto diz que eles queriam até arrombar a casa, não, traz para fora. Às vezes as pessoas estão sendo sufocadas por esses espíritos de sensualidade e não estão se apercebendo. A estatística hoje de abuso sexual é assombrosa. Abuso sexual e pedofilia é uma coisa muito alarmante. Para a gente ter uma ideia, a cada 10 pessoas, 3 já confessaram que sofreram abuso. A cada 10, 3. Fora aquelas que foram abusadas e não falam nada. Teve um evento, né, em um determinado local, e o líder ali daquele local, né, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir para a gente ter uma noção. O líder daquele local, ele fez como se fosse um questionário ali, né, uma ficha anônima ali, num congresso de jovens, né? Não precisava colocar nome, nada. E a pergunta é: você já sofreu algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância? E a resposta foi alarmante. 70% das pessoas disseram que já sofreram algum tipo de molestação, algum tipo de abuso sexual. Então é algo muito alto. E aí a gente começa a entender por que muitos jovens e adolescentes estão estacionados espiritualmente, não conseguem deslanchar, não conseguem ter uma definição do ministério que eles precisam engajar, daquilo que Deus tem para eles. Muitos estão estacionados. Como Ló estava estacionado em Sodoma, assim muitos jovens e adolescentes hoje estão parados, não sabem qual é o seu chamado, espiritualmente falando. Porque alguma coisa aconteceu lá no passado e travou a vida dessas pessoas. Apesar de Sodoma não existir, né, hoje, fisicamente, é uma cidade que existe hoje espiritualmente. É um ambiente espiritual, né? É como uma simbologia, né? E está crescendo cada vez mais, né? Uma das fronteiras que mais se alargam, uma das fronteiras que mais se alargam no mundo hoje é do abuso. E como eu falei há um tempo atrás, o abuso agora não está mais simplesmente nas crianças e nos adolescentes, agora chegou aos bebês. Eu estava lendo algumas reportagens da ministra Damares sobre nessa área, né, que ela está engajada nessa área de violência doméstica, de abuso sexual, e eu fiquei estarrecido. Não quero entrar nos detalhes aqui, porque tem detalhes lá que são sórdidos, são coisas horrendas. Mas o abuso chegou agora aos bebês. Só para você ter uma ideia, um vídeo de abuso sexual de criança, ele é vendido no mercado negro de 2 a 3 mil reais. Um vídeo de abuso de criança no mercado negro hoje, ele é vendido por cerca de 2 a 3 mil reais. Um vídeo
de abuso de um bebê no mercado negro hoje é R$ 50.000. Você tem noção da onde? Por isso que eu falei que hoje as famílias estão afundadas em uma sujeira de abuso sexual que é uma coisa ridícula, esdrúxula. Aonde foi que nós erramos? Não é difícil a gente descobrir isso daí, né? Nós temos um jovem aí que está em ascensão, um youtuber, que foi convidado pelo ministro para fazer uma live. E agora foi convidado pelo presidente da Câmara para participar na votação de uma PL das fake news. Um cara que lançou um livro sobre... que está tocando na sexualidade das crianças. Se você lê esse livro, você fica estarrecido. Algumas coisas que tem lá. E aí a gente entende por que a sociedade... E o Brasil é um dos países que mais está em ascensão nessa área de abuso sexual infantil, pedofilia e abuso sexual de bebês. Então, veja só, aí a gente começa a entender muitas coisas. Aqui nós não estamos dizendo, né, que essas fronteiras também do abuso estão crescendo somente fora da igreja. Alguns abusos estão crescendo dentro da igreja. Tem um pastor de Brasília que agora está liderando um trabalho sobre abuso sexual de líderes e pastores, e é uma coisa assombrosa o que começou a acontecer. Pastores que abusam. Pastores que estão abusando. Você consegue entender isso? Aquele que foi separado para cuidar, estão abusando. Então é nesse tipo de fortaleza que uma quantidade inumerável de justos, né, e crentes como Ló estão aprisionados. Não conseguem se desvencilhar dessa, como se fosse uma teia de aranha. Não consegue sair desse ambiente porque esse ambiente está cercado por espíritos de sensualidade, como a casa de Ló estava cercada. Ali não adianta, não tem como nós acharmos outro motivo a não ser o abuso sexual. O que aqueles homens queriam? Abusar sexualmente dos 2 anjos que chegaram na casa de Ló. E Ló, por não ter, apesar de ser, lá em Hebreus diz, em 2 Pedro 2, fala que ele era um homem justo, né, hospitaleiro. Apesar disso, ele fica totalmente sem entendimento ali. E os homens falam, não, nós queremos, traga aqueles homens, os homens da cidade de Sodoma, cercam a casa e fala para Ló, traz esses homens que chegaram na sua casa, esses visitantes, para que nós abusemos deles. E Ló, ele está tão cego no seu entendimento, sem percepção, sem discernimento, sem qualquer discernimento espiritual, que ele fala assim, não, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou pegar elas e eu dou para que vocês abusem das filhas, no lugar dos homens. E aqueles homens, eles estavam numa promiscuidade tão grande, numa imoralidade tão ridícula, que eles falam, não, nós não queremos as meninas, nós queremos os homens. Você consegue entender o nível que estava? Será que hoje não é diferente? Por que estão abusando de bebês? Por que estão abusando de crianças? Por quê? Mas como eu disse, e eu li os versos aqui antes, vai haver uma prestação de contas. Vai haver uma prestação de contas. Ou você acha que as pessoas vão tocar em vidas, em crianças, em bebês, em adolescentes, em jovens, porque em Jesus morreu na cruz e na hora da prestação de contas, na hora do acerto, na hora do juízo, na hora do julgamento, Jesus vai passar a mão na cabeça dessas pessoas? As pessoas pelas quais ele morreu na cruz por elas? Estão tocando nas filhas, nos filhos
de Deus e você acha que não vai ter um acerto? Não vai ter um julgamento? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, carta de Paulo aos Coríntios, verso de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, aqueles que praticam o pecado da sodomia. Efeminados, deixa eu explicar aqui. Efeminados é aquele que pratica sexo com o parceiro é do mesmo sexo e ele tem relação sexual passiva. Sodomitas é aquele que pratica sexo no mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e ele nesse caso, apenas do masculino, no caso do sodomita, e ele é ativo. É disso que nós estamos falando. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está claro na Bíblia. E ela vai se cumprir porque ela já está se cumprindo hoje. Terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes e uma série de outras coisas que estão descritas lá em Daniel e em Mateus do capítulo 24 e 25 já estão se cumprindo. E isso que está escrito aqui que Paulo escreveu também vai se cumprir. Não pense você que a Bíblia vai se cumprir só em parte, ela vai se cumprir na totalidade, porque ela é a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo de número 20, vamos aqui dar continuidade para a gente saber que vai ter um julgamento. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, pecado de cunho sexual, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui nós já estamos falando do julgamento final, onde Jesus, sentado no grande trono branco, ele vai separar os bodes das ovelhas. Apocalipse 22, o verso de número 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora. Vai ter um julgamento. Vai ter uma prestação de contas. E aí a gente começa a ver essa situação aqui de Ló. E a gente vê que ele está totalmente cercado. Os homens queriam abusar sexualmente daqueles homens, daqueles visitantes que estavam na casa dele. Não era outra coisa que eles queriam. E no desespero ali, sem entendimento, Ló oferece as filhas e abre uma legalidade espiritual na vida das duas filhas. E talvez, com certeza, esse tenha sido o motivo que lá na frente ele, Ló, é abusado pelas duas filhas, como nós lemos na semana passada. Abriu uma legalidade, ele era a autoridade espiritual na vida das meninas, e ele abre uma legalidade sobre a vida delas. Os espíritos de sensualidade agora, que estavam atrás daqueles dois visitantes, agora Ló entrega as filhas de mão beijada. Tem muitos pais que estão entregando os filhos de mão beijada para esses espíritos de sensualidade. Como assim, pastor? Praticando orgias, praticando a prostituição, a pornografia, o adultério, a fornicação, uma série de pecados da área sexual. Você abre uma legalidade para que esses espíritos de sensualidade comecem uma perseguição diabólica sobre a vida dos seus filhos. Os filhos que foram abusados sexualmente, geralmente existe alguma legalidade na vida dos pais para que esses filhos sejam tocados por esses espíritos de sensualidade. E é uma coisa tão clara, mas as pessoas não conseguem enxergar. Veja só, uma mulher que foi atendida na igreja de Curitiba, a mulher com 39 anos, e ela era bisavó. 39 anos ela era bisavó.
Aos 13 anos ela foi abusada e engravidou. E ela teve uma filha. A filha dela aos 13 anos engravidou e teve uma filha. A filha, que agora é neta da primeira, aos 13 anos engravidou, fruto de um abuso do padrasto, e teve uma filha. A mulher tinha 39 anos, bisavó. A mãe, a filha, a neta e a bisneta, 4 gerações foram perseguidas por esse espírito de sensualidade. Porque uma abriu uma legalidade para que esse espírito entrasse. Talvez você vai encontrar isso na sua família. A mãe foi abusada, a filha já está sofrendo abuso, a mãe engravidou aos 16, a menina já engravidou aos 16, a mãe teve perdeu a virgindade com 15 anos, a filha já está perdendo com 15 anos, e assim vai. De geração em geração. Tem um texto na palavra que diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Abre-se uma legalidade. É o que aconteceu com Ló. Ele abriu uma legalidade sobre a vida das filhas, e as filhas abusaram dele. Ló abre uma porta terrível. Hoje, talvez você não vai oferecer os seus filhos para serem abusados por outras pessoas como Ló fez. Mas o fato de você estar num ambiente de imoralidade, eu volto a falar, o fato de você estar num ambiente de imoralidade, prostituição, abuso, adultério, pornografia, masturbação, acaba abrindo uma legalidade para que espíritos de sensualidade tenham autoridade para tocar em seus filhos. O diabo, ele é legalista. Os espíritos das trevas subordinados a Satanás, eles são legalistas, eles só podem tocar se houver uma legalidade. Por isso que lá em 1 João diz: aquele que está em Jesus, o maligno não toca. Se ele estiver em Jesus, não é com Jesus todo mundo está porque ele é onipresente, mas em Jesus, vivendo em Jesus, em relacionamento com ele, tendo uma vida totalmente voltada para os princípios da palavra, esse o maligno não toca. Se está tocando é porque tem uma legalidade. Aqueles habitantes de Sodoma não acreditavam na virgindade das filhas de Ló, né? E eles queriam quem? Queriam os homens que estavam ali. Para você ter uma ideia do nível de promiscuidade que estava. Não é diferente. Hoje, nos dias de hoje, como eu acabei de falar, estão abusando de bebês. E alguns abusos agora começou a entrar dentro das igrejas. Pessoas nos púlpitos abusando de outras pessoas. Em adultério, em pornografia. Eu lembro de um pastor de Curitiba que ele falava assim que ele já era pastor e pregava. E teve um dia que ele foi pregar na igreja dele, no testemunho dele ali, quando Deus pega ele e ele se arrepende, Deus transforma a vida dele. E ele dá esse testemunho. Ele fala que tinha ficado 3 horas, num dia que ele foi pregar, no domingo à noite na igreja dele, ficou 3 horas em pornografia, vendo pornografia. Não brinque com Deus. Deus não está brincando de ser Deus. Vai haver uma prestação de contas. A palavra do Senhor diz que tudo que é feito no oculto será proclamado nos telhados. É necessário nós entendermos que Deus, ele deseja julgar esses habitantes de Sodoma. Deus vai lançar juízo sobre o domicílio da imoralidade. Aqueles que estão no domicílio da imoralidade, aqueles que estão nesse ambiente, na terra da imoralidade, agora eu estou falando de um ambiente espiritual, é lógico, vai vir julgamento. Acreditamos que hoje mesmo existe um grande clamor no coração de Deus, um chamado. Talvez você mesmo que está me ouvindo, você esteja em conflito, você esteja numa luta tão grande. Como que eu saio desse lugar, pastor? Como que eu saio desse lugar? Talvez você esteja ouvindo aquele tipo de voz: ah, não tem jeito, eu não consigo sair daqui.
Ah, não vai adiantar, você não vai conseguir sair dessa situação que você está. Pensamentos, alguns com pensamento de homossexualismo, uma dúvida com relação à sexualidade, com relação à sua identidade. Pensamentos de perversão sexual. Como que está a sua vida? Qual história que só você sabe da sua vida? Humanamente falando, porque Deus também sabe. E o diabo também sabe. Tem histórias que ficam no oculto, nas sombras, na noite, nas trevas. E quem que é o rei das trevas? Por isso que nós temos que trazer a luz. Temos que trazer à luz algumas histórias, alguns acontecimentos, alguns fatos das nossas vidas. Precisamos trazer à luz. E eu creio piamente que nessa noite, eu creio nisso, Deus está nos dizendo de uma forma muito enfática: saia desse lugar, saia dessa prisão. Todos aqueles moradores de Sodoma, eles queriam o quê? Queriam abusar daqueles homens. Daquelas pessoas que estavam ali na casa de Ló. Espiritualmente hoje, aquelas pessoas hoje significam entidades, forças demoníacas. Esses espíritos guardiões. Agora veja só, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque tem muitas pessoas que estão falando assim: ai pastor, isso aí é uma fraqueza minha, ai foi o diabo. Ei, pera lá, o diabo não foi ver pornografia para você não, o diabo não se deitou com outra mulher no seu lugar não, o diabo não se masturbou, não te masturbou não, o diabo não se deitou com outro homem no seu lugar não. Ele lança setas, ideias, mas quem peca somos nós. Quem peca é o homem, não é o diabo. O diabo já pecou, já foi banido do céu, a sentença dele já está estabelecida aqui, ó, já foi proferida aqui a sentença dele. No final é lago de fogo e enxofre. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo levar o maior número possível de seres humanos para lá. Então ele lança ideias. Mas quem peca somos nós. Quem trai não é o diabo. Quem trai somos nós. Quem adultera, quem vê pornografia, somos nós. Não é o diabo. Ele dá ideias. Essas forças demoníacas que eu estou dizendo, elas cercam e começam a oprimir. Por isso que você precisa sair deste lugar. E Deus sabe que muitas vezes nós não temos força, por isso que Ele envia anjos. Ele enviou 2 anjos lá para ajudar Ló. Oh, glória! E às vezes Deus está enviando e você não está percebendo. E às vezes Deus está falando, como nessa noite Ele está falando através da minha vida para você sair desse lugar e você não está percebendo. Não, vou esperar um anjo descer. Ei, talvez Deus esteja falando com você hoje através da minha vida. Não sou um anjo. Agora, antes de continuar, nós vamos entrar aqui em algumas causas que levam ao abuso sexual. Veja só, a primeira causa, orfandade paterna. E aqui eu quero ter muito zelo, mas ser muito firme. A imoralidade do pai, a ausência moral e emocional do pai sobre uma família começa a construir uma carência terrível e desestabiliza toda a consciência moral dos filhos. Eu vou falar de novo para você entender e pegar no seu espírito. Veja só, a imoralidade do pai, a ausência moral e emocional do pai sobre uma família começa a construir uma carência terrível que desestabiliza toda a consciência moral dos filhos. E aí, a partir dessa orfandade, dessa ausência, existe a orfandade
dos pais que realmente morreram, existe a orfandade dos pais vivos que abandonaram e existe a orfandade dos pais presentes. Orfandade dos pais que morreram, a orfandade dos pais ausentes que abandonaram os filhos e a orfandade dos pais presentes. Ele está ali, mas aquele pai uma porta é a mesma coisa. Ele não toca na vida emocional dos filhos, ele está ali apenas por estar. Ele não sabe das necessidades. Ele não entra na vida do filho, ele não dá direção, ele não estabelece limites, ele não traz segurança nenhuma. Ele está ali dentro da família, mas a cabeça dele está lá fora, nas amantes, nos inferninhos, nos prostíbulos. O pai ausente é aquele que fez, mas abandonou. Isso tudo, e tem o pai ausente, que talvez tenha falecido. E veja só, tudo isso, se a gente não tiver um cuidado, se essa pessoa não tiver um encontro com Jesus que leva de novo aos braços do Pai Celestial, isso começa a desestabilizar a consciência moral dos filhos. E é nessa brecha que principalmente o pai está deixando é que esses espíritos de imoralidade vão entrar. Foi quando Ló abriu a porta sobre as suas duas filhas. Ló estava lá, Ló era um pai presente, mas não tinha discernimento. E ele abre uma legalidade sobre a vida das filhas. Abriu a porta. Ele é muito enfático. Não, eu tenho duas filhas aqui, oferece as filhas de bandeja. Ali foi a raiz do incesto que ele sofreu depois pelas próprias duas filhas. E talvez você vai começar a identificar aí alguma situação dessa na sua vida. Pastor, e agora o que eu faço? Deixa eu só dar um pause aqui, abrir um parênteses bem grande. Não tem ferida que Jesus não cura. Não tem pecado que Jesus não perdoa. Não tem vida que Jesus não transforma. Não tem pessoas em prisão que Jesus não consegue libertar. Toda essa Bíblia aqui ela foi escrita por conta dele. Eu gosto muito de fazer estudos como esse aqui de Ló, de estudar sobre a vida de Abraão, de Moisés, de Isaac, Jacó, Jefté, Sansão, enfim, uma série, Débora, Baraque, uma série de personagens bíblicos, Davi. Eu gosto de estudar, mas tudo culmina em Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele, Jesus é a causa de nós estarmos vivos hoje. Jesus é a causa de existir uma igreja hoje. Ele precisa ser o centro. E se eu tiver um encontro com Ele, Ele me liberta, Ele me cura, Ele me transforma, Ele cura essas feridas, mesmo que eu tenha sido abusado. Jesus, o motivo da nossa fé é Jesus, é Ele. Jesus é tudo para nós. Você precisa ter um encontro com Ele, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa conhecê-lo. Como que eu conheço, pastor? Começa a ler a palavra dele, começa a ler os evangelhos que falam dele. 4 evangelhos que foram escritos sobre a vida de Jesus. E com certeza Ele vai transformar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só o que aconteceu com a família de Ló por causa de uma legalidade que ele abriu. Não tinha voz ativa. Tornou-se um zero à esquerda ali na sua casa. É impressionante. E veja só. Eu tenho conversado com vários. E é muito interessante como que todo esse legado de homossexualismo que agora está proliferando, está aumentando de uma forma muito grande, como que esse legado de homossexualismo
essa pessoa sofreu algum tipo de abuso sexual e carrega esse legado de orfandade por parte do pai. É incrível. Que causou nela ali, por conta dessa orfandade, da ausência paterna, e aqui eu não estou falando só ausência física, eu estou falando da ausência emocional e moral, como que deixam os filhos vulneráveis ao abuso, e após o abuso cria-se ali no psicológico da criança uma dúvida com relação à sua identidade. Entra um espírito de sensualidade e começa a atormentar e trazer dúvidas com relação à sua sexualidade. E daí gera esse legado de homossexualismo que está crescendo tanto. Pastor, todos foram abusados? Não, uma porcentagem muito grande. Agora, o legado de homossexualismo também é gerado não apenas pelo abuso, mas pela ausência, não apenas física, mas emocional, a ausência moral, a ausência espiritual do pai. O pai está ali, mas é como se ele não tivesse. É a primeira causa, orfandade paterna. Segunda causa, imoralidade dos pais. A imoralidade dos pais desprotege espiritualmente os filhos, expondo os filhos a esse ataque demoníaco. Já teve casos atendidos por um pastor amigo da gente, que é incrível, no momento em que o pai estava com a sua amante, naquele exato momento, o filho estava sendo abusado. Naquele exato momento. Imoralidade dos pais abre uma legalidade na vida dos filhos. Quando foi que aconteceu isso? O vizinho veio em casa. Que horas que foi? Foi 9 horas da noite. Era o horário que o pai tinha saído com a amante. Você consegue entender o que eu estou falando, não? Muitas vezes, enquanto os pais, é exatamente isso aqui que eu estava falando, estão gozando dos prazeres transitórios da imoralidade, os filhos sofrem as mais terríveis perseguições de cunho emocional e sexual. Imoralidade dos pais desprotege espiritualmente os filhos. Você como pai, como está a sua vida? Você como mãe. E aqui eu estou falando do pai porque eu falei da orfandade paterna, mas existe uma legalidade que abre também. Aqui, no nosso segundo motivo, é a imoralidade dos pais. Não apenas do pai, mas também da mãe. É mais comum o pai ter esse tipo de comportamento, mas algumas mães também têm. É mais comum o homem, mas algumas mulheres também têm. Imoralidade. Abre, desprotege espiritualmente os filhos. Abre uma legalidade para eles serem bombardeados. Outra condição. Condição de filho bastardo. Filho gerado fora da aliança do casamento. Estou falando os motivos. E como eu disse aqui, e eu quero enfatizar, tem solução, tem saída. Jesus é a saída, Jesus é a solução. Mas agora eu estou falando dos motivos. Condição de filho bastardo. Tem um outro estudo que a gente faz sobre a vida de Jefté. Jefté era filho de um homem chamado Gileade, que gerou Jefté com uma prostituta. Um filho bastardo, fora da aliança do casamento. Fora do seu casamento. A maldição, que a gente chama de a maldição do filho bastardo. Essa é uma das condições que abrem uma legalidade para que os filhos
sejam abusados sexualmente. Filhos gerados fora da aliança do casamento. Aliança, o casamento é uma aliança, e a aliança protege. Tudo que é feito fora da aliança, que não tem a autorização de Deus na sua palavra, vai gerar maldição. Deus sabia do que estava falando quando ele falou sobre casamento. Não foi algo utópico que Deus... vou fazer isso daqui. Não, Deus é perfeito, Ele sabe do que Ele fala. Ele sabe o que Ele criou. Em um outro momento a gente pode falar sobre a importância, né, do filho ser gerado dentro dessa aliança. Mas o filho gerado fora da aliança, e nós percebemos como que isso é forte, abre uma porta realmente para que os filhos que são gerados através de uma relação sexual envolvendo imoralidade, né? O filho ali é concebido, constrói ali um pacto com um espírito de imoralidade. Começa a sofrer perseguições. Espírito de imoralidade predispondo essa criança, né, a esse tipo de perseguição sexual, a uma vida de homossexualismo, uma perseguição emocional. Acabam debaixo dessa perseguição. A maneira mais terrível dessa perseguição se expressar e se concretizar na vida de uma pessoa é quando acontece o abuso. Começa a perseguição, até culminar no abuso. É incrível como que o diabo ele vai cercando. Eu lembro de um caso de um senhor que já estava lá com seus 60 anos e ele contou o fato que aconteceu com ele, de quando ele foi abusado. O pai dele trabalhava numa empresa e era gerente da empresa e teve um determinado dia que ele foi trabalhar com o pai dele. E um dos funcionários lá, que ficou com ele em um determinado setor da empresa lá, acabou abusando dele. E isso ele guardou. Ele tinha 6 ou 7 anos de idade. Ele guardou até os 60 anos de idade. E ele falou assim, é incrível. Ele falando para um pastor, pastor, é incrível como que é uma perseguição demoníaca, porque nós mudamos de cidade. E quando nós chegamos na outra cidade, o meu vizinho tentou me abusar. Você consegue entender isso? Condição de filho bastardo. Na condição... Desculpa. É o que nós temos observado, né? Que quase que 100% dos filhos concebidos fora da aliança do casamento sofrem algum tipo de abuso na infância. Quase que 100%. Eu já falei sobre essa estatística aqui, né? Você não pega todos que nasceram fora da aliança do casamento. Todos que nasceram fora da aliança do casamento vão sofrer abuso? Não. Mas a maioria, quase que 100%, dos que foram abusados nasceram fora da aliança do casamento. Quase que 100%. São poucos os que nasceram dentro da aliança do casamento e que foram abusados. São poucos os que foram abusados que nasceram dentro da aliança do casamento. São poucos. Acontece? Acontece. Mas você pode ter certeza que não nasceram dentro da aliança do casamento. Mas os pais abriram uma legalidade. Os pais se envolveram em imoralidade. Por isso eles sofreram abuso. É entrelaçado. Ninguém perde por viver a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Ninguém perde. Ninguém sai perdendo. Os pais saem ganhando, os filhos saem ganhando, a família sai ganhando, a igreja sai ganhando, porque a igreja é feita de famílias. Agora chega a família toda machucada, toda ferida, toda abusada em uma igreja, como que vai ser? Essa família precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Vou parar aqui. Na terceira condição, nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5... mais 5 motivos. Nós temos mais 5 motivos que levam ao abuso sexual.
Eu falei sobre a orfandade paterna, a ausência do pai na vida dos filhos, ou porque morreu, ou porque abandonou, fez e foi embora, abandonou, e esse abandono também inclui o divórcio, porque alguns divorciam e perdem o vínculo com os filhos, ou a orfandade do pai presente. O pai está ali, mas ele não tem qualquer influência emocional ou moral na vida dos filhos. Orfandade paterna, imoralidade dos pais. Pais afundados em imoralidade, pornografia, adultério, uma série de coisas. Perversão sexual e a condição de filho bastardo. É aquele filho gerado fora da aliança do casamento. Filho do adultério ou filho da fornicação. Foi gerado fora da aliança do casamento. Condição de filho bastardo. A próxima condição, que nós vamos falar semana que vem, é o legado de incesto ou abuso na linhagem. Às vezes aconteceu um abuso, como eu já falei aqui, a mãe foi abusada, a filha foi abusada, a neta foi abusada, e um legado de incesto. Às vezes acontece o abuso dentro da própria família, pelos próprios irmãos, pela própria família. Os irmãos abusam da irmã, como é um caso que aconteceu de Amnon e Tamar, os filhos de Davi, ou o pai acaba abusando dos filhos, e a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Eu acho que na próxima semana ou na outra a gente termina esse estudo aqui. Amém? Deus abençoe sua vida. Lembre-se, Jesus é a solução. Jesus pode curar feridas que você nem imagina. Jesus pode tirar você desse lugar de imoralidade. Jesus pode transformar a sua vida, transformar. Às vezes você está num casamento e você acha, meu casamento não tem jeito mais, eu estou afundado em pornografia, nisso, aquilo outro. Ei, Jesus pode restaurar o seu casamento, Jesus pode restaurar a sua família. Jesus, é Ele. Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar aqui para algumas pessoas. Pergunta, primeiro, quem crer em Jesus será salvo, quem não crer será condenado. Será que as pessoas não têm medo de irem para o inferno, pois a justiça humana... Será que as pessoas não têm medo de ir para o inferno, pois a justiça humana não é rigorosa? Pode ser também. Algumas pessoas nem acreditam em inferno. Elas estão vivendo uma vida aqui aleatória. Por isso que eu li aqueles versos que vai ter um julgamento, vai ter um encontro com o Rei dos Reis, vai ter o juízo do grande trono branco. E ali é onde ele vai separar os bodes das ovelhas. Vinde a mim, vós, para o reino que está preparado, que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai haver um julgamento. Agora, tem pessoas que estão vivendo como se não houvesse esse julgamento. E como o crime de abuso sexual, pedofilia e assim por diante é o chamado crime silencioso, que é difícil arrumar provas e não tem penalidade, é exatamente isso aqui, não tem um rigor na penalidade, então as pessoas continuam na sua vida de pecados. Mas você pode fugir da justiça humana, mas você não vai fugir da justiça de Deus. Nós vamos orar pela Mariana, pelo Tim, pela Valentina. O Kleber Alves de Souza, é o irmão do Guilherme, está fazendo aniversário. Vai fazer aniversário amanhã. O Kleber, meu amigo Kleber, está lá em Andradina, né? É Andradina, né? Está lá em Andradina. Eita, nós. Filho da Joana e do Zé. Elaine Reis e família. Vamos orar pelo o Rodrigo, esposo da Lucineide, que também faz aniversário amanhã. Olha que coisa tremenda. Parabéns pro Kleber e parabéns pro Rodrigo, esposo da Lucineide. Lucineide, minha prima. Faz aniversário amanhã. Rodrigo, parabéns, cara. Eita, nós, hein?
Parabéns pro Clebão também, se ele estiver ouvindo a gente. Se não tiver, depois ele ouve, que vai ficar gravado. Parabéns, Kleber. Deus te abençoe, cara. Vamos orar pela dona Elza, mãe do Jorge, Eduardo, Maria das Graças e família, Graci. Vamos orar pelo Daniel Alves. Será que é meu sobrinho? Não. Não? Flávio Moreira e família. Meu amigo Flavinho, tá lá em Rio Preto. Abraço, Flavinho. Vamos orar pelo Flávio Moreira e sua família, pela Eli e família. Quero orar também pelo Orlando, meu amigo está lá em Rondonópolis. O Zé Jovino está lá em Tocantins trabalhando. Eita, nós. Tô com saudade, Zé. Saudade, hein? Acho que essa semana ou semana que vem está de volta. E quero orar também pela minha sogra, Dona Nésia, pela minha mãe. Glória a Deus. Vamos orar. Tem mais algum pedido? Deixa eu só entrar aqui, Ana. Às vezes as pessoas de última hora elas... Deixa eu só conferir aqui. Anderson está acompanhando a gente. Um abraço, Anderson, meu amigo ninja. Lucineide. Maria das Graças. Ah, o Daniel é meu sobrinho, filho da minha prima Laísa. Tá vendo? É que eu tenho um outro sobrinho aqui, que é o Daniel Alves, filho do Marcos. Glória a Deus. Vamos orar, colocar essas vidas diante do Senhor? Cadê o bloco de notas aqui? Lúcio também. Lúcio. A Bíblia pediu pra orar. Pelo Lúcio, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor essas vidas, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde do Tim, cuidando da Mari, da Valentina, Pai. Também pedimos pela vida do Kleber, que vai fazer aniversário amanhã. Que o teu poder esteja sobre ele, toca no coração dele, Deus, que ele possa ter um encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Também a Elaine Reis, a família dela, Deus, o Rodrigo, que também vai fazer aniversário amanhã, que a graça do Senhor esteja sobre ele, guardando, envolvendo ele com o teu amor, protegendo ele. Conceda ao Kleber e ao Rodrigo muitos e muitos anos de vida, Pai. Também quero colocar diante do Senhor a vida da dona Elza, restaura a saúde dela, a Graci, Deus, o Daniel Alves, Deus, em nome de Jesus, que o poder do Senhor esteja sobre eles. Deus, também abençoa a vida do Flavinho, a sua família lá em Rio Preto. Abençoa, Deus, a Eli, a família. Nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Também quero colocar o Lúcio, Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ele, guardando, Deus, sustentando a vida dele, Deus, abençoando ele no seu trabalho. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada uma dessas vidas, o Orlando, o Zé Jovino, a família dele, diante do teu altar, e que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai. Nós liberamos a bênção do Senhor sobre essas vidas. Abençoa também o Bruninho, que pediu oração, a família dele. Cuida de cada um deles, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero indicar um livro hoje. Eu tenho ele só em PDF, mas é um livro extraordinário. Deixa eu ver se ele abre aqui, dona Ana. Aí. Chama O Líder Emocionalmente Saudável. Esse pega aí, Ana. Aí. Pegando? O Líder Emocionalmente Saudável. Esse autor aqui é o mesmo autor que escreveu aquele livro. Aquele livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É o Peter Escaseiro. Extraordinário esse autor. Muito interessante esse livro. O Líder Emocionalmente Saudável. Você não vai se arrepender de ler esse livro. Muito bom. Se você não tiver esse livro, você precisar, eu posso passar para você. Tá em PDF aqui, eu posso passar, tá? A gente tem autorização para passar, tá? Nós estamos num grupo de
que a gente compartilha livros e todos esses livros compartilhados em PDF a gente tem autorização para compartilhar. Tá? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Não se esqueça de se inscrever, se você ainda não fez, no meu canal do YouTube, pr.nandinho. Entra lá, se inscreve lá, toca lá no sininho, que você vai receber uma notificação. 3 vezes por semana eu tenho colocado um momento de reflexão, alguma coisa da palavra de Deus, né? E para estar edificando as nossas vidas a cada dia. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Espera só um pouquinho. Ana, pega ali minha xícara ali, que eu esqueci de falar da xícara. Isso. Olha aqui. Biamém, seja homem, bigodão. Se você quiser presentear o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo, para ele tomar um cafezinho com essa xícara do Biamém, 1 Coríntios 13:11, deixei das coisas de menino, agora eu estou cuidando das coisas de homem. Seja homem, olha só que xícara sensacional. Nós estamos numa promoção, R$20. Em breve, a minha esposa vai estar, já está preparando, ela e as meninas, a xícara feminina, tá? Da live dela só para mulheres. Brevemente ela vai estar providenciando. Eu acho que daqui uma semana já fica pronta aí a xícara feminina, tá? Não vai estar na promoção que essa daqui tá, né? Mas aproveite. Obrigado, Ana. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.